Fala aí, meus caros, como é que vocês estão nesse final de semana, hein? Curtindo aí o sabadão, tomando uma, se divertindo, mas alguém tem que trabalhar, né? E até porque tivemos uma rodada importante, aliás, um jogo importante da 31ª rodada do Campeonato Português, nas contas da parte de cima da tabela, o líder Benfica encarando no Estádio da Luz o terceiro colocado, o Braga, um jogo fundamental nas contas benfiquistas para tentar ganhar o título nessa temporada e uma vitória muito importante da equipe do técnico Roger Schmidt. 1-0, magrinho o resultado diante da dificuldade do que foi o jogo, gol do Rafa Silva, mas uma vitória que coloca o Benfica numa vantagem muito boa nesse momento e pressiona o Futebol Clube do Porto, que tem um jogo importante também na segunda-feira contra o Arouca fora de casa. A gente vai falar bastante sobre a vitória, sobre essa prospecção no campeonato, mas por trabalhar no sábado eu acho que eu mereço um like dobrado, se é que isso existe. Por favor, deixem o like aí, ajudem o repórter e também comentem no vídeo aqui quem que vocês acham que vai ser campeão português, né? Para o Benfica agora só faltam 3 rodadas, na prática quando terminar essa rodada para todo mundo vai faltar 3 rodadas, e eu quero saber de vocês, além também dos comentários sobre esse jogo Benfica e Braga. E para os portugueses que estão caindo de paraquedas e não conheciam o meu trabalho, por favor, se inscrevam no canal que o repórter aqui merece. Ou não, mas enfim, se inscrevam do mesmo jeito. Bora lá começar do início, né? Um jogo que a gente já sabia que seria muito apertado para o Benfica, porque o Braga está fazendo um grande trabalho nessa temporada, aliás, um ótimo trabalho do técnico Arthur Jorge e um time bem coeso, bem compacto, que sabe muito bem o que quer fazer dentro de campo e que quando precisa defender, defende bem e sai muito rápido no contra-ataque e quando precisa pressionar alto faz isso muito bem, né? Um time que tem individualidades também, o caso do Bruma hoje, que foi um dos melhores em campo, aliás, um jogador que incomodou demais o Benfica, daqui a pouquinho a gente fala mais dele. Você tem o Ricardo Horta, o Yuri Medeiros, você tem o Abel Ruiz, enfim, no banco de reservas o Pizzi, que entrou na segunda etapa. Você tem um time muito bem estruturado e isso faz com que o Braga, inclusive, esteja na final da Taça de Portugal, além de estar brigando diretamente por uma vaga direta na Liga dos Campeões da próxima temporada. Então não era surpresa nenhuma que o Braga iria engrossar o caldo para cima dos encarnados, mesmo o Benfica tendo uma temporada melhor, né? Um time melhor do que o Braga. Mas a verdade é que o momento ruim, sombrio que o Benfica viveu recentemente colocou sim uma dúvida na cabeça dos torcedores. Será que o Benfica vai seguir jogando mal? Será que o clube vai reencontrar aquele time que estava tão bem, que encantou todo mundo no início da temporada e no meio da temporada? Será que vai superar aquele momento ruim? Tudo isso passou na cabeça do torcedor benfiquista, mas a bem da verdade, esse foi um dos melhores jogos do Benfica dos últimos tempos, tá? O time reencontrou em vários momentos aquele Benfica que a gente estava acostumado nas triangulações, na saída de bola, na velocidade, no contra-ataque, na construção de jogadas. É óbvio que ainda não está no ideal, porque ainda alguns jogadores estão abaixo do que podem entregar e que estavam entregando antes, mas a verdade é que foi um Benfica bem melhor, empurrado por um Estádio da Luz completamente abarrotado, completamente lotado, e o time do Roger Schmidt respondeu à altura. Primeiro tempo deu para ver que o Benfica entrou bem na partida por conta da escalação do Roger Schmidt. Ele foi até ousado, porque ele colocou o Osners na direita no lugar do Bá, né, que está machucado há algum tempo, e o Gilberto é reserva nesse time. O Osners praticamente faz todas as posições dentro de campo, é um cara polivalente e conseguiu fazer muito bem a lateral direita nos últimos jogos, porém sem ofensividade. O que a gente viu nesse jogo, diferente. O Osner chegando muito mais no último terço do campo, inclusive ajudando e triangulando ali, tabelando hora com o João Mário, hora com o David Neres, né? Uma linha de 4, o Grimaldo também muito ofensivo pelo lado esquerdo, mas isso a gente já está acostumado. E no meio campo você tem o Chiquinho e o João Neves, deixando o Florentino no banco de reservas. E o João Neves fez um jogo, para mim, espetacular, né? Dos jogadores que mais se destacaram do Benfica, o João Neves merece realmente uma estrelinha aí, né? Ele e o David Neres, mas o João Neves já é titular há 3 partidas, é um miúdo de 18 anos, como eles dizem aqui, um miúdo de ouro, que realmente está fazendo jus a toda a qualidade prometida e realmente faz a diferença no meio campo, né? Tanto prendendo bola a hora que tem que prender, acionando os jogadores e não errando o passe, a taxa de conversão de passe dele é muito importante, é um jogador que tem tranquilidade, nem parece que tem a idade que tem, enfim, fez um partidaço. E lá na frente você tem já os caras conhecidos, né, como o João Mário, o Rafa Silva, o David Neres e o Gonçalo
Ramos. O Braga começou pressionando muito alto, né, que é uma característica dessa equipe do Arthur Jorge, só que o Benfica saiu da marcação alta com facilidade, né? Exatamente porque os jogadores começaram a triangular, começaram a não errar passe, tiveram tranquilidade. Então o Braga teve que baixar a sua marcação novamente para não sofrer. Porque como o Benfica estava encontrando saídas nas costas dos jogadores do Braga, conseguiu chegar com facilidade no último terço do campo. E se a gente pegar as chances que o Benfica criou no primeiro tempo, não foram tão boas assim ou tão claras como poderiam ter sido pelo que o time jogou. Faltou eficácia no último passe, faltou mais finalização e isso talvez também vá de encontro com o mau momento do Gonçalo Ramos, que ainda não reencontrou o bom futebol, passa por uma seca aí nos últimos tempos e faz muita falta os gols do Gonçalo Ramos para o Benfica, essa é a grande verdade, né? Então o time ainda padece um pouco dos seus grandes jogadores que brilharam em outro momento se reencontrarem. O próprio Rafa Silva estava errando muita coisa no jogo até a segunda etapa, até o gol que ele faz, mas o João Mário um pouquinho mais acordado e quem fazia toda a diferença e ainda faz o David Neres nesse sistema ofensivo, né? Ora caindo pela beirada do campo e com o Osner subindo, ora entrando pelo meio, né? Indo pela diagonal, conseguindo encontrar passes enfiados para alguns jogadores. Foi assim que ele acionou o Gonçalo Ramos em algumas oportunidades e também o Rafa Silva. O David Neres é um cara no 1 contra 1 também fantástico, teve talvez a principal chance da primeira etapa. Mesmo assim, um Braga bem compactado dificultou a vida do Benfica. Aí tivemos o segundo tempo. O Benfica viveu os primeiros 10, 15 minutos seu pior momento na partida, porque o Braga encaixou a marcação, nada do que o Benfica estava fazendo gerava resultado, o Benfica não conseguia finalizar e o Braga ali precisava ter tido um pouquinho mais de cabeça e tomado mais a iniciativa se quisesse realmente sair com um resultado positivo do Estádio da Luz, que colocaria o Braga com certeza na briga pelo título, né? Se sai com uma vitória do Estádio da Luz. Acho que esse foi o momento-chave do jogo. Como o Braga não aproveitou, o Benfica retomou com calma, com concatenação de ideias entre seus jogadores, especialmente com o David Neres novamente. O João Mário também começando a acertar passes, teve um passe que ele deu de trivela numa transição ofensiva que foi muito bonita. Enfim, o Benfica se reencontrou e começou a pressionar, criar oportunidades. E foi exatamente nesse momento, um pouquinho mais próximo do meio do segundo tempo, que o time conseguiu achar um gol, né? E o curioso é que foi num contra-ataque, ou seja, o Braga tentou adiantar as suas linhas, vacilou na saída de bola encarnada e o David Neres deu um passe genial, mas genial, enfiado, né, na esquerda para o meio, para o Rafa Silva, que saiu na cara do Matheus e finalizou muito bem. O Rafa Silva tem um grande problema, ele finaliza mal, né? E não é de hoje. E no início da temporada parecia que tinha se reencontrado nessa função, mas dessa vez finalizou muito bem. Benfica então fez 1-0, o Estádio da Luz veio abaixo, o time tirou aquele peso das costas porque precisava daquele gol e aí começou a jogar mais que o Braga novamente e teve mais uma chance com o Rafa Silva, que aí tentou colocar de cobertura no Matheus, ao invés de passar para a esquerda no David Neres, né? Outro contra-ataque até parecido, saiu na cara do gol, mas aí perdeu o gol e se faz 2-0 ali, a tranquilidade estava estabelecida. Depois disso, o Braga obviamente foi para o abafa, não teve assim tantos chutes enquadrados no gol, mas de certa forma incomodou, especialmente com o Bruma. Fez um grande jogo o Bruma, no 1 contra 1, para cima do João Mário, às vezes para cima do Osner, para cima do Antônio Silva. Foi um jogador que perturbou demais. Mas a verdade é que pelo que o Benfica jogou e pelo que o Braga jogou, o Benfica saiu com o resultado justo do Estádio da Luz. Ainda teve uma confusão ali no final da partida, enfim, desnecessária. Os jogadores no banco de reserva, acho que foi um dos auxiliares ali do Roger Schmidt, escondeu a bola, os jogadores ainda saíram no empurra-empurra, pintou cartão vermelho para um lado, pintou cartão amarelo para o outro, mas de qualquer forma, faltava 20 segundos para acabar o jogo e o Benfica sai com a vitória. Destaques para mim, David Neres, esse
não vai sair mais do time, ainda bem para o técnico Roger Schmidt. Vocês sabem que eu defendo aqui a titularidade do David Neres há muito tempo e agora está se provando o porquê. Mais uma vez, os melhores momentos do Benfica na temporada foram com o David Neres de titular. E outro destaque é o João Neves, cara. É óbvio que é muito cedo ainda para falar, é muito cedo para fazer comparações, mas eu gosto muito do estilo de jogo, hein? Se colocar um pouco mais de intensidade e talvez um pouco mais de finalização, vai se tornar um jogador muito, muito acima da média, porque tem uma inteligência já acima da média para um jogador de 18 anos. Agora é o seguinte, o Benfica tem mais 3 jogos pela frente. Nesse momento, 80 pontos na tabela de classificação, o Porto com 73. Como eu disse, o Porto joga com o Arouca, que está muito bem no campeonato, inclusive na parte de cima da tabela, fora de casa. Fora de casa. Ou seja, essa vitória do Benfica colocou para o jogo de segunda-feira do Porto uma pressão em cima dos Dragões. Se o Porto empatar, a diferença é que hoje é 7, vai cair para 6. E aí, para mim, o campeonato está praticamente decidido, porque o Benfica vai ter mais 3 jogos e decide em casa contra o Santa Clara. Os jogos do Benfica, fora contra o Portimonense, não é um jogo tão difícil assim. Depois pega o Sporting fora, aí talvez o jogo mais difícil dessa reta final do Benfica, o Derby de Lisboa, e depois o Santa Clara em casa. Portanto, o Porto precisa vencer para ainda sonhar com o título, uma vez que o Benfica pode perder pontos, especialmente contra o Sporting. E agora, se o Porto vencer o Arouca, aí também já abre uma distância considerável para o Braga na segunda colocação, o que é importante, porque só os 2 primeiros se classificam diretamente para a Liga dos Campeões, fase de grupos na próxima temporada. O terceiro ainda tem que fazer toda aquela pré-eliminatória, playoffs, enfim. Então, para o Porto também será muito importante nesse sentido vencer na segunda-feira. Prometer para vocês e vou cumprir. Segunda-feira tem pós-jogo do Porto contra o Arouca, né? Jogo fora de casa. Aliás, eu só não vou lá para comer uma carne arouquesa porque não vai ter a verba, né? Mas, de qualquer maneira, é um jogo que eu vou comentar aqui com vocês, até porque a reta final do Tugão tá empolgante. Beleza? Beijo pra vocês, hein? Se cuidem no final de semana, mas não muito também.